Olá! Quando a questão é patrimônio, sempre gera discussão em qualquer classe social, ainda mais quando se refere a grandes fortunas. Há 3 anos publiquei um vídeo sobre a tão comentada herança de Gugu Liberato. Agora, como naquela época, a discussão sobre o patrimônio do artista voltou às manchetes. Ele faleceu em 2019, aos 60 anos, vítima de um acidente doméstico e, a partir de então, por ser dono de uma grande fortuna, vem gerando disputas entre a mãe de seus filhos e seu suposto companheiro, que pediu o reconhecimento de união estável. O apresentador deixou em testamento realizado em 2011, que estabeleceu que 75% de seus bens ficariam com os filhos e 25% para 5 sobrinhos. No testamento, ele indicou a irmã Aparecida Liberato para o cargo de inventariante e deixou de fora da fortuna a mãe de seus filhos, que se entendia como companheira, e permaneceu no embate judicial reivindicando a meação dos bens. A mãe dos filhos do apresentador declara que viveram em união estável durante 19 anos, mesmo residindo em casas separadas desde o início da relação. Além de reivindicar 50% do patrimônio, pretendeu ainda a retirada da irmã de Gugu Liberato do cargo de inventariante. Paralelamente à reivindicação da mãe dos filhos do apresentador, o cozinheiro Tiago Silvático também pleiteou seu direito à herança, pedindo o reconhecimento da união estável entre eles, alegando que os dois compartilhavam diariamente quase tudo, as questões de vida, tinha acesso às senhas de cartões das redes sociais, além de compartilhar sobre trabalho, rotina e família. Em janeiro de 2023, o pedido de união estável do companheiro havia sido rejeitado pelo juiz de primeira instância de São Paulo, que decidiu extinguir a ação sem julgar o mérito. O rapaz questionou a decisão alegando suspeição. Isso ocorre nas hipóteses em que o magistrado possui vínculo de amizade ou inimizade com alguma das partes, e dessa maneira fica impossibilitado de exercer sua função no processo, o que poderia comprometer seu dever de imparcialidade. Em recente decisão, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou seu pedido de suspeição para análise da Câmara Especial do Tribunal. Isso quer dizer que ainda é possível o reconhecimento da união estável de Gugu Liberato e Tiago. E se obter êxito, terá direito à fortuna do apresentador. Quanto à mãe dos filhos de Gugu, ao longo desse tempo, ela obteve negativa em todos os seus pedidos. Em fevereiro de 2020, teve a pensão mensal de R$100 mil cassada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Entrou com recurso e, após esse longo período de tramitação no Judiciário, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que no dia 23 de junho deste ano de 2023, por unanimidade de votos, a terceira turma do STJ entenderam que a vontade do apresentador deve ser respeitada, mantendo o testamento e o tornando válido em sua integralidade. Ou seja, somente os filhos e sobrinhos do apresentador terão direito à herança, estimada em R$1 bilhão. No exemplo de Gugu Liberato, vemos 3 questões jurídicas importantes e que têm sido tema dos vídeos aqui postados. Primeiramente, a questão do testamento. A segunda, o percentual que pode ser disposto pelo autor da herança. E o terceiro, sobre união estável. Quanto ao testamento, para ser considerado válido, devem ser cumpridos os requisitos e formalidades legais. Caso contrário, poderá ser declarado nulo. O testamento só pode ser feito pelo próprio testador ou por pessoa por ele designada, desde que o testador concorde por escrito. O Código Civil brasileiro descreve 3 formas ordinárias de testamento: o público, escrito por um tabelião ou substituto legal e assinado por 2 testemunhas; o testamento cerrado, escrito pelo testador ou por outra pessoa e assinado pelo mesmo, desde que seja aprovado por um tabelião ou substituto legal, obedecidas às formalidades impostas por lei; e o testamento particular, que pode ser escrito manualmente ou digitado, mas também devem ser obedecidas as formalidades legais.
O entendimento determinante na decisão do STJ é que, ao realizar o testamento, Gugu Liberato se ateve às regras legais. Quais foram? Distribuir seus bens e determinando os privilégios em detrimento de outros, uma vez que a legislação brasileira não permite autonomia total para encaminhar seus bens. Ele deixou a metade, 50% do seu patrimônio para os filhos e dos outros 50%, 25% também foram destinados aos filhos e os 25% restantes foram disponibilizados aos sobrinhos. Quanto à união estável, estabelece a lei mais precisamente no artigo 1723 do Código Civil que ela é assim considerada por ser uma relação pública e duradoura, não eventual, entre homem e mulher, com o objetivo de constituir família. No caso, o tema do vídeo, mesmo possuindo filhos em comum, devido às provas apresentadas pela defesa do apresentador, não havia entre ele e a mãe de seus filhos um relacionamento amoroso contínuo e público. Ou seja, a relação de ambos não era notória, não era união estável. Mas, por incrível que pareça, ainda não é possível afirmar que a sua última vontade será respeitada, caso seja reconhecida a união estável com o até então suposto companheiro. Antigamente, as pessoas que viviam em união homoafetiva não tinham direitos. O regime de bens não tinha presunção legal, não tinha direito à pensão por morte e muito menos direito à herança. Contudo, o Supremo Tribunal Federal passou a dar uma nova interpretação ao conceito de família, e por ela todas as uniões são reconhecidas. Os casais homoafetivos têm direito à herança ocorrendo a morte do companheiro. Vamos acompanhando o caso e dela retirado muito aprendizado sobre as questões que envolvem direito de família e sucessões. De certo que ainda assistiremos por anos o desenrolar dessa situação. Até o próximo tema, até o próximo vídeo.